Às 5 da manhã, o Irão anunciou um prazo. Não um aviso, não uma posição negocial, um prazo. Os Guardiões da Revolução transmitiram-no pelos meios de comunicação estatais em 3 línguas em simultâneo. O bloqueio naval norte-americano aos portos iranianos terminaria às 11 horas, ou o Irão agiria. 6 horas. O mundo inteiro leu aquilo. Washington leu. O Abraham Lincoln leu. Às 5h14, a formação estava em alerta máximo. Às 5h14, cada operador de radar observava os azimutes. Cada oficial de armamento tinha soluções a construir sobre a linha costeira iraniana. Cada operador de sonar rastreava o eixo de ameaça a norte. Todos os olhos do Centro de Informação de Combate apontavam para norte, para a costa que disparara sobre aquele navio durante meses. A formação tinha 6 horas para se preparar para um ataque da direção que todos sabiam que viria. O Irão tinha 6 horas para garantir que viesse de outro lado. O cargueiro M-Fin Arash estava parado na rota de navegação sul, a 1,1 milhas da posição de patrulha do Abraham Lincoln há 11 dias. Bandeira panamenha, manifesto de equipamento agrícola, inspecionado 2 vezes pela equipa de fiscalização do bloqueio, uma vez no 3º dia, outra no 7º. Autorizado em ambas as ocasiões. Devolvido às águas pelos próprios homens da formação. Imóvel na mesma posição há 11 dias, enquanto a guerra corria acima e à sua volta, e a atenção da formação permanecia fixada na costa norte. A tenente-comandante Amanda Cross observava o M-Fin Arash há 3 dias. Não porque alguém lhe o pedisse, porque 3 dias antes tinha consultado os registros de matrícula do navio como parte de uma varredura de rotina de informações de sinais, e encontrara algo que não conseguia explicar. O registro panamenho fora submetido no mesmo dia em que os Guardiões da Revolução redigiam o ultimato em Teherão. Não no dia anterior, não na semana anterior, no mesmo dia. Um cargueiro a registar-se na cidade do Panamá no exato momento em que a liderança militar iraniana preparava o documento que colocaria toda a formação em alerta máxima apontada para norte. Apresentou seu primeiro relatório às 9h14, há 3 dias. A resposta classificou o assunto como atividade comercial de rotina, consistente com os padrões de tráfego da era do bloqueio. Nenhuma ação adicional necessária. Ela continuou a observar. No dia anterior, consultou os registros de inspeção do navio, os 2, do 3º e do 7º dia. O equipamento agrícola listado no manifesto gera uma distribuição de peso específica quando carregado num porão padrão, pesado ao centro, alto no porão. As medições das equipas de inspeção em ambas as visitas mostravam algo diferente, pesado à proa, baixo no porão. Algo na secção dianteira que era mais denso do que fertilizante e mais pesado do que cereal, e que ali estava há pelo menos 7 dias. Apresentou o segundo relatório às 16h44 do dia anterior. A resposta observava que a distribuição de peso era consistente com maquinaria pesada compatível com a categoria de equipamento agrícola. Nenhuma ação adicional necessária. Cross olhou para essa resposta durante algum tempo. Depois reuniu tudo o que tinha sobre o M-Fin Arash: matrícula, relatórios de inspeção, rastreamento A e S, sinais recolhidos do equipamento de comunicações do navio ao longo de 11 dias, e começou a construir algo que ninguém lhe pedira para construir. Porque um navio com uma data de registro suspeita e uma distribuição de peso anómala que não se mover em 11 dias numa rota de navegação ativa, não estava à espera de autorização portuária. Estava à espera de outra coisa. E naquela manhã, às 5 horas, o Irão anunciara o que era essa outra coisa. O relógio no Centro de Informação de Combate marcava 5h22 quando Cross começou a trabalhar. Marcava 6 horas quando tinha a análise de distribuição de peso concluída. O perfil de densidade do porão dianteiro era consistente com o sistema de armas oculto e não com carga agrícola. A distribuição de massa específica correspondia ao perfil de um lançador de mísseis em contentor transportando 6 mísseis antinaviação NOR. 601 minutos. O relógio a contar decrescentemente para as 11, 4 horas e 59 minutos. Marcava 7h14 quando tinha a análise de sinais concluída.
11 dias de recolha passiva do equipamento de comunicações do MV Arash, incluindo 3 transmissões encriptadas, uma frequência dos Guardiões da Revolução, que o navio não tinha qualquer razão legítima para utilizar, e que tinham sido registradas no diário de recolha de Cross sem qualquer ação, porque transmissões encriptadas de navios civis durante um bloqueio eram suficientemente comuns para que o sistema automatizado as classificasse como rotineiras. 7h15, 3 horas e 45 minutos. Apresentou o terceiro relatório às 7h19. Não um relatório de recolha de rotina, uma avaliação de alvo. O MV Arash não era um cargueiro, era uma plataforma de armas. Fora colocado dentro do perímetro defensivo da formação 11 dias antes. Transportava 6 mísseis antinaviação NUR, num lançador oculto no porão dianteiro. Estava a 1,1 milhas do casco do Abraham Lincoln, e com base nas transmissões de frequência dos Guardiões da Revolução, recolhidas ao longo de 11 dias, o navio era controlado a partir de uma instalação de comando a 140 quilômetros dentro do território iraniano, que estava ativa desde a manhã em que os documentos de registro tinham sido submetidos. O relatório chegou ao contra-almirante Carver às 7h31. Carver analisou-o durante 4 minutos e 11 segundos. Depois, olhou para o seu ecrã tático. O MV Arash, no azimuth sul, a 1,1 milhas. Toda a arquitetura defensiva da formação apontada para norte. O relógio a marcar 7h35. 3 horas e 25 minutos para o prazo. Pegou no circuito para a equipa de abordagem às 7h36. Suspendeu a interseção às 7h37. Porque a abordagem a um navio a 1,1 milhas do casco do Abraham Lincoln, com suspeita de armamento, 3 horas antes de um prazo publicamente anunciado, à vista de todos os satélites e sistemas de vigilância que o Irão e todas as outras partes interessadas tinham a observar a formação, diria ao Irão que a camuflagem falhara. E se a camuflagem tivesse falhado, o Irão abortaria e reposicionaria, ou escalaria imediatamente a partir de uma posição para a qual a formação ainda não estava totalmente preparada. Carver precisava que o MV Arash acreditasse que continuava oculto. Precisava de 3 horas. Pegou no circuito para Cross às 7h38. O navio fica onde está, disse ele. A senhora mantém-se nele. Cada sinal que transmitir, quer em tempo real, e quer a posição dessa instalação de comando refinada até 10 metros antes das 10h30. Cross refinava desde as 7h19. A formação passou 3 horas a fazer algo que parecia exatamente uma formação a passar 3 horas a preparar-se para um ataque a norte. Cobertura radar maximizada no azimuth norte. Interceptores pré-posicionados para o eixo de ameaça norte. O Centro de Informação de Combate a executar cenários de ameaça para lançamentos de mísseis costeiros do azimuth 047. Tudo real, tudo necessário, e também exatamente o que o Irão precisava de ver para acreditar que o MV Arash continuava oculto. O relógio marcava 10 horas. 1 hora. O relógio marcava 10h30. 30 minutos. Cross transmitiu a posição da instalação de comando às 10h31, com precisão até 8 metros. 11 dias de recolha passiva de sinais destilados numa coordenada. O relógio marcava 10h45. 15 minutos. No centro de informação de combate, o ecrã tático mostrava 2 imagens em simultâneo. O azimuth norte, com seus perfis de ameaça definidos e soluções a construir, e toda a postura defensiva de uma formação à espera de um ataque da costa. E o azimuth sul, com um contacto imóvel a 1,1 milhas, que ali estava há 11 dias, e que Carver observava desde as 7h31, enquanto a formação olhava para norte. O relógio marcava 10h55, 5 minutos. O contra-almirante Carver autorizou um helicóptero para a posição do MV Arash, às 10 horas, 55 minutos e 31 segundos, armado, à velocidade máxima, tempo estimado de chegada de 6 minutos e 14 segundos. O MV Arash abriu fogo às 10h58.
Não às 11 horas. Não quando o prazo expirou. Às 10h58. 2 minutos antes do momento em que a atenção da formação estava mais completamente fixada num relógio a contar para as 11, num azimute norte e numa ameaça que não se materializara, e no estado mental específico de pessoas que estão em alerta máximo às 6 horas e faltam 2 minutos para descobrirem se o prazo era real. 6 mísseis antinaviação NUR do porão dianteiro de um navio que as próprias equipas de inspeção da formação tinham autorizado 2 vezes. A 1,1 milhas, dentro do alcance mínimo de todos os sistemas de interceptação do navio. O canhão de defesa de curto alcance, o único sistema que podia responder. O canhão adquiriu o primeiro contacto em 1,3 segundos e disparou. Destruído. Ciclo. Adquiriu o segundo contacto. Destruído. Ciclo. Terceiro contacto. O canhão a rastrear um contacto a voo rasante a 1,1 milhas, com 7 segundos de tempo de voo. A solução de pontaria limpa, a rajada a disparar, e o míssil a executar uma correção terminal de 1,4 graus a 0,6 milhas. Falhou. O terceiro NUR atingiu o casco do Abraham Lincoln acima da linha de água, na quaderna 31, às 10 horas, 58 minutos e 17 segundos. A ogiva detonou contra o revestimento exterior e propagou-se para dentro através de 2 compartimentos. Incêndio no espaço de sistemas secundários, no segundo convés. 11 tripulantes abatidos, o navio a tremer. O canhão já estava no 4º contacto. Destruído. 5º contacto. Destruído. 6º contacto. O radar de pontaria do canhão foi atingido por um fragmento dos destroços da detonação do terceiro míssil às 10 horas, 58 minutos e 19 segundos. 2 segundos após o impacto, o padrão de fragmentação do ataque a propagar-se para fora e a atingir o conjunto de sensores do canhão no momento em que este completava o ciclo para o 6º contacto. O radar ficou inativo durante 3,1 segundos. 3,1 segundos a 1,1 milhas com um contacto a voo rasante não é uma situação recuperável. O 6º NOR atingiu abaixo da linha de água, na quaderna 19, às 10 horas, 58 minutos e 22 segundos. A ogiva detonou contra o revestimento do casco abaixo da linha de água. A água começou a entrar no compartimento dianteiro. Não uma brecha catastrófica. O revestimento conteve a detonação a uma penetração de 0,4 metros. Mas 0,4 metros de brecha no casco abaixo da linha de água não é nada insignificante. As equipas de controlo de danos moveram-se antes que o tremor do segundo impacto tivesse cessado. Inundação controlada e isolada em 11 minutos e 44 segundos. 2 impactos. Incêndio no segundo convés. Inundação no compartimento dianteiro. 11 tripulantes abatidos pelo primeiro impacto. 6 mais pelo segundo. 17 no total. 3 em estado grave. O Abraham Lincoln estava danificado. O Abraham Lincoln estava operacional. O radar do canhão voltou a funcionar às 10 horas 58 minutos e 22 segundos, o mesmo segundo do segundo impacto. Os 6 mísseis tinham desaparecido. O MV Arashi disparara toda a sua carga em 22 segundos e era agora um cargueiro outra vez. Nenhuma arma visível, nenhum lançador ativo, o porão dianteiro selado, a bandeira panamenha ainda içada. O helicóptero chegou ao MV Arashi às 11 horas, 4 minutos e 14 segundos. 6 minutos e 14 segundos depois de Carver o ter autorizado, às 10 horas, 55 minutos e 31 segundos. Estava a caminho 4 minutos antes de os mísseis dispararem. O primeiro torpedo entrou na água às 11 horas, 4 minutos e 31 segundos. O segundo seguiu 8 segundos depois. O navio que passara 11 dias dentro do perímetro defensivo do Abraham Lincoln deixou de existir às 11 horas, 4 minutos e 44 segundos. Às 11 horas, o prazo expirou. O relógio do Centro de Informação de Combate,
Passou para as 11 horas e o azimuth norte permaneceu limpo. O ataque para o qual a formação passara 6 horas a preparar-se a norte nunca chegou. Chegara do sul, às 10h58, de dentro do perímetro, de um navio que os próprios homens da formação tinham autorizado. Na suíte de informações, Cross escreveu o seu diário. Observe o relatório apresentado às 7h19. Carver leu às 7h31. Navio destruído às 11h04. Ela olhou para os registros de hora durante algum tempo. O seu primeiro relatório fora apresentado 3 dias antes, às 9h14. A instalação de comando dos Guardiões da Revolução, que transmitira para o MV Arash ao longo de 11 dias, posição precisa até 8 metros graças à recolha passiva de Cross, recebeu 8 mísseis de cruzeiro às 11h09. Deixou de existir às 11h51. O Irão estabeleceu um prazo às 5 da manhã. O prazo não era a arma. O prazo era o dedo apontado. 6 horas de alerta máximo no azimuth norte. 6 horas com todos os olhos da formação fixados na costa de onde o Irão disparara durante meses. 6 horas do Centro de Informação de Combate a executar cenários de ameaça para ataques que viriam da direção de onde o Irão sempre atacara. O ataque veio de dentro do perímetro, às 10h58, de um navio que o Irão colocara ali 11 dias antes de o prazo ser anunciado, de uma posição inspecionada 2 vezes e autorizada 2 vezes, e observada por uma única oficial de informações de comunicações, que reparou numa data de registro há 3 dias e nunca desviou o olhar. 2 impactos, 17 feridos. O Abraham Lincoln, ainda em posição às 11h09, quando os mísseis de cruzeiro saíram das células. E às 11 horas em ponto, no exato momento em que o prazo dos Guardiões da Revolução expirou, o azimuth norte estava limpo. O ataque que o Irão prometera durante 6 horas nunca chegou do norte. Já acontecera. E já fora respondido. Há algo nesta história que fica a pesar. Não o combate em si, mas aqueles 2 relatórios que voltaram com a resposta de que não era necessária nenhuma ação adicional. Quantas vezes alguém viu algo, disse algo, e foi ignorado até ser tarde demais? E a pergunta que fica no ar: se Cross tivesse desistido depois do segundo relatório, como tantos fariam, o que teria acontecido às 11 horas?